Tem gente que ainda acha que o whey protein é coisa de marombeiro que quer crescer rápido. Só que a verdade é que, se você treina com o mínimo de seriedade e ainda não está usando o whey da forma certa, está jogando fora metade do seu esforço. Literalmente. É como montar um motor potente e esquecer de abastecer. Whey não é milagre, nem moda de academia. É ciência aplicada no momento certo. E o mais doido é que ele não age só no músculo. Muita gente associa o suplemento só ao aumento de massa magra, o que de fato acontece. Mas ignora o impacto que ele tem na recuperação, na síntese proteica, na imunidade, nos níveis hormonais e até na saciedade. É o tipo de ferramenta que, quando usada com consistência, vira parte de uma engrenagem que só roda para frente. E o problema? A maioria não faz ideia disso. Compra o suplemento pelo hype, toma de qualquer jeito, não respeita horário, nem entende o papel do whey no corpo. Aí depois reclama que não sentiu nada, não mudou o shape, ou prefere comer frango mesmo. Como se isso fosse sobre escolha entre comida ou suplemento, quando na real é sobre estratégia. O whey é uma das proteínas de mais alto valor biológico que existe. Ou seja, seu corpo absorve com eficiência absurda. Em menos de 30 minutos, ele já está sendo digerido e usado como matéria-prima para reconstrução muscular. E é aí que começa a virada. Quando você usa whey todos os dias de forma consciente, seu corpo para de perder tempo tentando se recuperar e começa a focar em evoluir. Mas isso ninguém te conta. A maioria das pessoas só vê o rótulo bonitinho, escolhe pelo sabor e acha que está tudo certo. Mas quem realmente entende o que está fazendo, quem tem visão de longo prazo, enxerga o whey como parte do sistema. Como aquele detalhe que separa quem treina de quem evolui. E essa diferença aparece no espelho, no rendimento, no pós-treino, no dia seguinte, no acúmulo de semanas consistentes. Agora, aqui vai o ponto-chave. Essas mudanças não acontecem só no corpo que você vê. Tem coisa acontecendo nas suas células, nos seus hormônios, na sua capacidade de se recuperar mais rápido e manter um nível de performance constante. O whey te ajuda a crescer não só em tamanho, mas em resiliência, em ritmo, em constância. Ele mexe em áreas que você nem percebe, até começar a performar como nunca. Então, se você achava que o whey protein era só um shake pós-treino para não perder músculo, se prepara. Porque hoje o papo é reto. 7 transformações profundas que acontecem no seu corpo quando você toma whey protein todos os dias. Sem mágica, sem exagero, sem promessas milagrosas. Só o efeito real de um suplemento que, quando bem usado, vira parte do seu sucesso, não do seu gasto. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Mudança 1. Recuperação muscular. Mais rápida. A primeira mudança no corpo de quem toma whey protein todos os dias não aparece na balança, nem no espelho logo de cara. Ela aparece no dia seguinte ao treino, quando a maioria ainda está toda dolorida, arrastando o corpo pela casa, e você já está pronto para outra. Isso se chama recuperação otimizada, e é aqui que o jogo começa a virar a seu favor. Durante o treino, seu corpo entra em estado de destruição muscular controlada. Cada série, cada repetição, gera microlesões nas fibras. É esse processo que estimula o crescimento, mas só acontece de verdade se a reconstrução for completa e rápida. E aí entra o papel do whey. Ele entrega os aminoácidos essenciais na velocidade que o seu corpo precisa. Nada de digestão lenta ou proteína que chega tarde demais. O whey entra, age e reconstrói. E o que muita gente não entende é que o pós-treino é a hora mais crítica. Não é só sobre comer proteína algum dia. É sobre estar com o ambiente ideal para regenerar o que foi quebrado. Quando você toma whey todos os dias,
principalmente nas janelas certas, seu corpo já sabe que pode contar com aquele aporte rápido. Isso reduz inflamação, acelera a síntese proteica e diminui o tempo de recuperação entre os treinos. E o mais louco é que essa vantagem não é só sobre treinar mais dias na semana. É sobre treinar com mais qualidade. Porque quem está constantemente se recuperando bem, chega mais inteiro no próximo treino. E isso vira um ciclo de evolução. Treina forte, recupera rápido, volta melhor. Enquanto outros ainda estão no modo empurra com dor, você já está somando volume, carga e constância. Com o tempo, essa diferença se acumula. Quem suplementa certo sente mais disposição, menos fadiga muscular, menos queda de rendimento. O corpo responde melhor ao estímulo, e essa base de recuperação sólida se transforma no alicerce para a hipertrofia real. Ou seja, não é o whey que constrói o músculo diretamente. É o que ele permite que seu corpo faça entre um treino e outro que muda tudo. E se só isso já seria um baita motivo para incluir whey na rotina, o que vem agora mostra por que ele também afeta a qualidade da sua massa magra. E não só a quantidade. Mudança 2. Ganho de massa magra, mais qualificado. Quem treina pesado costuma dizer que o objetivo é ganhar massa. Mas o que pouca gente fala é que nem toda massa é igual. Existe uma diferença brutal entre só ganhar volume e construir músculo de verdade, denso, funcional e duradouro. E quando o whey protein entra todos os dias na rotina, essa diferença começa a aparecer. O que acontece é o seguinte: para o corpo construir massa magra, ele precisa de aminoácidos de alto valor biológico, ou seja, que sejam absorvidos com eficiência e usados diretamente na síntese proteica. O whey entrega exatamente isso. Ele é uma das fontes mais completas de proteína que existem, com todos os aminoácidos essenciais e altíssima biodisponibilidade. E mais importante ainda, ele chega rápido. Quando você toma whey de forma consistente, o corpo passa a operar em um modo anabólico muito mais estável. A proteína não chega só quando tem frango na panela. Ela chega todo dia, na hora certa, pronta para ser usada. Isso reduz a degradação muscular e aumenta a construção líquida. Resultado? Um corpo que não só ganha peso, mas ganha qualidade de tecido muscular. E não é só questão de parecer maior, é questão de criar um físico funcional, que responde melhor ao treino, que se mantém forte com o passar dos anos e que aguenta mais carga sem quebrar. Isso é o que se chama de massa magra de verdade. Aquele tipo de físico que não desaparece em 2 semanas de pausa, porque foi construído com consistência, nutrição certa e recuperação bem feita. Outro ponto-chave é que o whey também ajuda a manter a massa muscular em fase de déficit calórico. Ou seja, se você estiver em processo de secar, ele protege seus ganhos e evita que o corpo catabolize. Isso é ouro para quem quer perder gordura sem derreter tudo o que construiu com tanto esforço. E o mais interessante, tudo isso acontece mesmo se você não mudar nada no seu treino. Só de garantir que o corpo tenha proteína de qualidade todo dia, ele já responde melhor. É como dar à sua construção muscular os melhores tijolos possíveis. E quem constrói com base sólida, constrói para durar. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Mudança 3. Fortalecimento do sistema imunológico. Treinar pesado é incrível, mas exige. E quando o corpo entra em estado de esforço extremo com frequência, ele também fica mais vulnerável. O que pouca gente sabe é que o whey protein, aquele suplemento que a galera compra só pensando em músculo, também é um baita aliado silencioso da sua imunidade. Durante um treino intenso, seu sistema imunológico sofre microbaques. O estresse físico, somado à inflamação natural causada pelo treino, exige um trabalho extra do corpo para se manter protegido. E se essa defesa não for reforçada, o risco de adoecer aumenta. É aquele clássico: treina forte a semana inteira, mas aí pega uma gripe no sábado e já perde toda a sequência.
É aí que o whey entra com uma função muito mais nobre do que só nutrir músculo. Ele é rico em glutamina, cisteína e imunoglobulinas, componentes que ajudam diretamente na produção de antioxidantes, como a glutationa, que atua como uma espécie de escudo celular. Em outras palavras, enquanto você pensa que está só recuperando o corpo, o whey está te blindando por dentro. E o mais curioso é que isso acontece sem alarde. Você simplesmente começa a perceber que está ficando menos doente, se recuperando mais rápido de pequenos resfriados, com mais energia nos treinos mesmo após noites mal dormidas. A galera à sua volta começa a cair e você segue firme, presente, treinando. Isso não é sorte, é um sistema imunológico mais preparado e o whey tem parte nisso. Além disso, o aporte constante de proteína ajuda na produção de células do sistema imune, como os linfócitos, que são os soldados da linha de frente na hora de combater infecções. Sem proteína suficiente, o corpo precisa priorizar e quase sempre deixa a imunidade de lado para manter funções vitais. Mas, com whey na rotina, o corpo pode fazer tudo com mais equilíbrio. E sabe o mais interessante? Isso vale tanto para quem está em fase de bulking quanto de cutting. Porque a imunidade não depende da fase, depende do suporte. Quem suplementa com inteligência treina mais, adoece menos e acumula semanas consistentes. E consistência, mais uma vez, é o que constrói resultados reais. Mas, se isso já te fez olhar o whey com outros olhos, o próximo benefício vai direto no cérebro. E pouca gente faz essa ligação. Mudança 4. Clareza mental e redução da fadiga cognitiva. A maioria das pessoas só associa proteína a músculo, mas o cérebro também consome energia de forma intensa e constante, principalmente se você treina, trabalha, estuda e vive num ritmo acelerado. E aqui vai uma verdade que quase ninguém comenta. Tomar whey protein todos os dias pode melhorar sua clareza mental e reduzir aquela sensação de mente embaralhada. O motivo? Tudo começa nos aminoácidos. O whey é rico em triptofano, tirosina e BCAAs, que são diretamente envolvidos na produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina. Esses caras são responsáveis pela sua motivação, foco, humor e capacidade de concentração. Quando o corpo tem esses ingredientes em abundância, o cérebro responde melhor, mais rápido, mais leve, mais equilibrado. Sabe aqueles dias em que você se sente travado, cansado mentalmente, com raciocínio lento, mesmo sem ter feito nada físico demais? Isso pode ser reflexo de uma nutrição incompleta. E o whey atua justamente aí, como um reforço que vai além do físico. Ele alimenta a máquina toda, inclusive a parte que comanda suas decisões, seu foco e sua disposição. E tem mais. Estudos mostram que a ingestão de proteína de alto valor biológico pode ajudar na estabilização da glicemia, evitando picos e quedas bruscas de açúcar no sangue, um dos grandes vilões da fadiga mental. Quando o corpo está bem nutrido com proteína de digestão rápida, como o whey, essa energia fica mais estável e o cérebro funciona melhor por mais tempo. Ou seja, não é só o corpo que se recupera mais rápido com o uso diário do whey. Sua mente também sente os efeitos. E quem treina com a cabeça focada, decide melhor, treina melhor e performa melhor. Isso vira um ciclo positivo. Mais clareza, melhor treino, mais evolução, mais motivação. Mas o mais insano é o que vem a seguir. Porque o próximo impacto do whey tem a ver com regulação hormonal. E muita gente nem imagina que um scoop por dia pode influenciar tanto assim no equilíbrio interno. Mudança 5. Regulação hormonal e redução do cortisol. Pode parecer exagero para quem ainda vê o whey só como proteína em pó, mas o uso diário tem um impacto direto na regulação hormonal, principalmente quando o assunto é controle do cortisol, o famoso hormônio do estresse. E isso é muito mais sério do que parece.
Cortisol em níveis desregulados é um dos principais sabotadores da evolução física. Ele aumenta a retenção de gordura, atrapalha o ganho de massa magra, dificulta a recuperação muscular e ainda interfere na sua qualidade do sono. E sabe qual é um dos maiores gatilhos para esse descontrole? Treinar pesado sem se recuperar direito, especialmente sem proteína suficiente no pós-treino. É aí que o Whey Protein mostra o poder silencioso dele. Quando você consome Whey logo após o treino, ou em momentos de maior estresse físico, ele ajuda a reduzir a liberação excessiva de cortisol. Por quê? Porque entrega aminoácidos rapidamente, o que sinaliza para o corpo que está tudo sob controle. Resultado: o sistema hormonal responde com mais equilíbrio e o corpo volta ao estado anabólico com muito mais rapidez. Além disso, o Whey ainda estimula a produção natural de testosterona de forma indireta, ao melhorar a recuperação muscular, otimizar o sono e reduzir inflamações. E não é preciso nenhum protocolo maluco para isso. É só constância. Scoop por dia, treino bem feito e o corpo responde como tem que responder. E o mais interessante é que isso impacta tanto homens quanto mulheres. Porque aqui não se trata de hormônio isolado, mas de equilíbrio interno. Quando o corpo está regulado, tudo flui melhor. Energia, foco, libido, disposição, resposta ao treino. É o tipo de mudança que não aparece da noite para o dia, mas que quando você percebe, já está num outro ritmo. O Whey, nesse caso, age como um estabilizador. Não é remédio, não é bomba, não é atalho. É proteína de altíssima qualidade, ajudando o corpo a voltar para o centro depois de um estresse físico. E isso é ouro, especialmente para quem treina todos os dias ou vive sob pressão constante. Agora, se isso já te surpreendeu, o próximo efeito vai direto no seu percentual de gordura. E não, Whey não engorda. Muito pelo contrário. Mudança 6. Redução de gordura corporal e otimização do metabolismo. Se tem uma frase que ainda se ouve por aí, em pleno 2025, é essa: "Ah, mas Whey engorda, né?" E essa é uma das maiores distorções que existem quando o assunto é suplementação. A verdade é justamente o contrário. Tomar Whey Protein todos os dias, do jeito certo, pode ajudar, e muito, na redução de gordura corporal. Tudo começa na eficiência metabólica. O corpo precisa gastar energia para digerir, absorver e utilizar os alimentos. Isso é o chamado efeito térmico dos alimentos. E adivinha qual é o macronutriente que mais exige energia nesse processo? A proteína. Ou seja, quando você consome whey com regularidade, o seu metabolismo naturalmente acelera. O corpo trabalha mais, queima mais, e tudo isso sem precisar fazer cardio em jejum ou viver de salada. Além disso, o whey protein gera um efeito poderoso de saciedade. Ele reduz os picos de fome entre as refeições e evita aquele ciclo vicioso de beliscar o tempo todo ou exagerar na próxima refeição. Isso porque os aminoácidos presentes no whey impactam diretamente nos hormônios da fome, como grelina e leptina. Resultado? Você sente menos vontade de comer besteira e mais controle ao longo do dia. E tem mais. Consumir whey diariamente preserva a massa magra durante o déficit calórico. E quanto mais massa magra você tem, mais calorias seu corpo queima em repouso. É simples. Músculo é metabolicamente ativo. Gordura não. Então manter, ou até ganhar, músculo enquanto reduz gordura é o cenário perfeito para quem quer transformar o corpo de verdade. Agora, junta tudo. Metabolismo mais acelerado, menos fome descontrolada, mais músculo sendo preservado. E você tem um cenário de perda de gordura sem sofrimento, sem dietas radicais, sem sabotagem interna. Só estratégia, constância e um suplemento que joga do seu lado todos os dias. E o melhor de tudo é que você não precisa mudar toda a dieta. Um scoop por dia, encaixado de forma inteligente,
já pode ser suficiente para começar a perceber essa diferença. O corpo começa a funcionar melhor, a queima acontece de forma natural e os resultados aparecem. Às vezes, sem você nem perceber de onde veio a mudança. Mas se você acha que isso já é coisa demais para um suplemento só, espera até ver o que o Whey faz na qualidade do seu sono. Sim, o shake pós-treino também pode te ajudar a dormir melhor. E isso muda absolutamente tudo. Mudança 7. Sono. Mais profundo e regenerador. Quem treina de verdade, sabe. O corpo não evolui só com treino pesado. Ele evolui enquanto descansa. É durante o sono que o corpo se reconstrói, regula hormônios, recupera os tecidos e solidifica os resultados do esforço feito durante o dia. E é justamente aí que entra um dos efeitos mais ignorados e mais poderosos de tomar whey protein todos os dias: sono de qualidade. Pode parecer estranho no começo. Afinal, o whey é associado à energia, treino, força, performance. Mas a verdade é que ele também impacta o pós-treino, o fim do dia e até aquele momento em que o corpo precisa desligar. E tudo isso tem uma explicação biológica. O whey é rico em triptofano, um aminoácido essencial que atua como precursor da serotonina e, posteriormente, da melatonina, o hormônio que regula o sono. Ou seja, ao garantir uma ingestão constante de proteína de alta qualidade, especialmente nas últimas refeições do dia, você oferece ao corpo os tijolos certos para entrar mais fácil em um estado de relaxamento profundo e recuperação real. Além disso, um corpo bem nutrido não entra em estado de alerta durante a madrugada. Sabe aquela sensação de acordar do nada, mente acelerada, corpo cansado, sono leve? Isso pode ser reflexo de deficiência proteica ou instabilidade glicêmica. O whey ajuda a regular isso. Com ele, o corpo não precisa ativar o modo catabolismo noturno, e você acorda mais disposto, menos inchado, com menos dor muscular. E não para por aí. Dormir melhor não só melhora o humor, a disposição e o foco, mas também aumenta a sensibilidade à insulina, regula o cortisol e impulsiona a liberação de GH, o famoso hormônio do crescimento. Ou seja, um bom sono potencializado por uma alimentação adequada, com o whey como parte dela, vira uma alavanca silenciosa de resultados. Agora junta tudo. Você treina forte, se recupera rápido, protege seu sistema imune, regula seus hormônios, melhora sua cognição, queima mais gordura e ainda dorme melhor. Tudo com um scoop por dia, bem encaixado. É ou não é um dos suplementos mais injustiçados que existem? E o mais insano? A maioria das pessoas ainda julga o whey só pelo sabor ou por acharem que não precisa. Enquanto isso, quem entende o jogo já está usando o suplemento como uma peça-chave no sistema de evolução física e mental. Depois de tudo isso, ainda tem gente que acha que o whey protein é só mais um suplemento para ajudar a bater a meta de proteína. Mas agora que você chegou até aqui, já deu para perceber que essa visão rasa não faz nem cócegas na realidade. O whey, quando usado com estratégia e constância, é um dos pilares mais sólidos para quem leva treino, saúde e evolução a sério. Porque não é sobre tomar um shake e esperar milagre. É sobre entender o papel dessa proteína dentro do processo completo. É sobre dar ao corpo a matéria-prima certa, no momento certo, todos os dias, e deixar que ele faça o trabalho que nasceu para fazer: reconstruir, proteger, acelerar, transformar. A maioria ainda vai ficar presa no básico. Vai seguir questionando se whey engorda, se vale a pena gastar com suplemento, se não é melhor comer comida de verdade. E enquanto isso, quem já entendeu o jogo vai estar evoluindo em silêncio, dia após dia, treino após treino, com o corpo mais forte, a mente mais afiada e os resultados cada vez mais consistentes. Porque o que o whey entrega vai além da estética. Ele reduz o tempo de recuperação, protege o sistema imune,
regula os hormônios, acelera o metabolismo, melhora a clareza mental, afina o controle glicêmico e ainda prepara o corpo para dormir melhor e crescer mais durante a noite. Tudo isso por meio de um hábito simples, acessível e 100% baseado em ciência. Só que nada disso funciona se você tratar o suplemento como muleta ou atalho. O segredo está na constância. Um scoop por dia, encaixado na rotina com inteligência, vira combustível para sua evolução. Mas, se ficar pulando dia sim, dia não, tomando de qualquer jeito, só pelo sabor ou pela moda, vai continuar patinando. Agora que você sabe o que o whey realmente faz no corpo, o jogo muda. Agora a decisão não é mais entre tomar ou não. É sobre como encaixar esse aliado na sua estratégia, como parte de um plano maior. Porque quem cuida do detalhe, constrói o todo. E você não está mais aqui para brincar com o resultado, né? Então pensa aí, qual dessas 7 mudanças mais fez sentido para você? Qual delas você já estava ignorando sem perceber? Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Compartilhe sua experiência ou suas dúvidas, porque é assim que a gente cresce junto. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você.